sucessos. E ao cantar esta canção tão sincera que nasceu em mim, é feliz meu coração, sofri muito, mas venci, e agradecido canto assim. 11h56. Agora é hora de eu colocar um ponto final na Voz do Povo desta quarta-feira para estabelecer. Ontem não fizemos o colóquio, né? Não tivemos o colóquio aqui porque o Caio Bortolã... Houve uma razão muito justa, né? Você cedeu o seu espaço para mim, eu gostei muito, foi muito agradável. Na verdade, eu cedi o espaço do educador a meio-dia, né? Então, é o que eu tô falando, pô. É o que eu tô falando. Você cedeu, o do colóquio até, do né? Colóquio. Do colóquio. A gente ia fazer o colóquio ontem aqui, mas você permitiu que eu pudesse conversar aqui com Na verdade, o secretário da Saúde. Por culpa do próprio secretário, né? Que chegou atrasado 45 Não, minutos, eu brinquei né? com ele. Eu até fiz a brincadeira. Eu já conheço o Gerson Hansen há algum tempo, já o entrevistei várias vezes. E eu acho que eu tenho permissão para brincar. Eu acho que eu tenho permissão para brincar com ele, porque ele é um cara muito... Ele é aquele cara sério, né? Não é de muita brincadeira, não. Nós também somos, né, Ivan? Não, mas ele é carrancudo, né? Todo mundo aqui é sério. Mas o Gerson Hansen é carrancudo, né? Mas eu brinco com ele. Ele chegou aqui e eu falei para ele, pô, vocês chegaram cedo para a entrevista de amanhã. Faltava 20 minutos para o meio-dia. Chegou muito tarde, mas é por isso que eu agradeço você ter deixado a gente prolongar um pouco, porque era importante conversar com ele, falar sobre saúde, né, sempre é importante, né? Interesse público, acima de tudo e antes de tudo, né? O interesse público. Nada vai sobrepujar em momento nenhum o interesse público. As pessoas querem perguntar ao secretário da Saúde, têm dúvidas, há demandas. A gente precisa fazer justiça, porque não há nenhuma outra secretaria que tenha tantas demandas quanto a Secretaria da Saúde. E a despeito, eu já disse isso ontem no programa, de eu não ter nenhum tipo de relacionamento pessoal com o secretário, nem ele comigo, não é a minha vontade nem a vontade dele, ele ocupa um cargo, acho que havia outras tantas opções melhores que ele para o cargo, mas ele ocupa um cargo que tem muitas demandas. A população, o povo carente, o povo pobre, depende da rede pública de saúde. E se ele se dispõe a vir e se dispõe a dar satisfações ao povo, eu acho que ele está cumprindo as suas atribuições, não é? Atendendo às suas atribuições de agente público que é pago pelos impostos. Acho que foi pertinente a vinda dele aqui. Muito embora ele não tenha trazido nenhuma grande novidade, né, para a gente, para o público limeirense, né, para o cidadão, para o usuário do serviço público, principalmente, mas sempre é um assunto, um tema importante. Talvez o que de mais importante ele tenha falado aqui é a retomada no sentido da contratação de especialistas, né, que é uma deficiência grave do Serviço Público de Saúde aqui de Limeira. Mas, muito embora... Aí eu digo que não trouxe novidade, porque eu já ouvi várias vezes... O Luizinho do PT, tantas vezes esteve aqui nesse programa e falou, né, eu tenho uma ação, tenho um programa, tenho um projeto para contratar especialistas, e não deu certo. Outros governos tentaram também e não deu certo. E vamos aguardar para ver se vai dar certo neste caso, neste governo, na gestão do Gerson Hansen, se vai dar certo. Tomara que dê. Porque outros tentaram e não conseguiram, né? Não, ele próprio, né? Ele já foi secretário. Sim, ele já foi secretário da Saúde e passou por esse problema. Enfrentou essa mesma situação, essa mesma dificuldade, né? Então vamos ver, tomara que dê certo. Vamos torcer para que dê certo, porque tendo uma saúde pública de qualidade aqui no município, está muito bom para todos nós, não é isso? Não raro, né? Ele terá a oportunidade de fazer o que não fez, né? Vamos aguardar para ver. O que eu falei aqui, não se trata de ter má vontade para com o governo do Mário Botion, não é má vontade, não é isso, não. Eu, por exemplo, não tenho essa má vontade. Eu tenho as minhas dúvidas e faço as minhas restrições. Por exemplo, né, nós estivemos aqui com o Mário, o prefeito esteve aqui, e hoje pela manhã um ouvinte nosso me perguntava, por isso que eu vou tocar nesse assunto até. Hoje pela manhã um comerciante aqui da cidade, né, entrou em contato comigo pelo Facebook, perguntou, Ivan, o que tem esse governo aí em termos de desenvolvimento, qual que é a novidade, o que vão trazer aqui, porque está tudo parado, está tudo difícil, não sei o que. Eu falei, meu amigo,
Não se iluda, não. Não se iluda, não, porque na cabeça do Mário Botion, e ele esteve aqui, ele falou sobre isso conosco, na cabeça do Mário Botion, ele está naquela ainda de achar que vai construir um distrito industrial e o distrito industrial vai trazer desenvolvimento para a cidade. Ele está nessa ainda. É isso que eu falo. A minha restrição em relação ao governo Mário Botion é essa absoluta falta de criatividade, essa absoluta falta de modernidade, de buscar o novo, de enxergar o novo, de ampliar os horizontes. Eu não vejo isso no governo Mário Botion, de maneira nenhuma. É um governo que está ainda na década de 80, 90, sei lá. Ivan, Botion não é Dória, né? Só que a cidade está tendo com o Mário Botion uma boa vontade que eu não me lembro da cidade ter tido alguma outra vez com algum outro político. Acho até que é pelo fato do Mário ser mais simpático que os outros prefeitos, ser mais palatável, gentil, ser mais palatável, né? Serem características pessoais do Mário. Porque o Mário, enquanto prefeito, é um prefeito comum. Não dá para dizer que ele é um ótimo prefeito, porque não é. Também não vou dizer que ele é um péssimo prefeito, mas ele está ali, passando com média 5, raspando. Só que o Mário, a figura do Mário, é uma figura que nas pessoas desperta uma certa simpatia, um certo carinho. Então eu percebo das pessoas uma boa vontade com o Mário que nunca houve, né? Com o Paulo Radiche, por culpa dele mesmo, nunca houve boa vontade. Sempre houve má vontade com o Paulo Radiche, do primeiro ao último dia do mandato dele. Com o Silvio Félix havia uma certa má vontade também. Sobretudo das camadas mais ricas da sociedade, não é? Da elite branca, né? E na elite como branca... disse Cláudio Lembo, elite branca e perversa. Não sei se perversa, mas na Cláudio elite Lembo, branca... foi uma definição, né, do Cláudio Lembo, né? O Mário transita na elite branca com muita fluidez, né? Com muita tranquilidade. O Silvio não era aceito. O Paulo Radiche não era aceito por ninguém, né? Eu não lembro realmente de um momento da política, ou as pessoas estão totalmente desinteressadas da política, ou realmente o que há é uma boa vontade enorme com o Mário Botion, a fim de pessoas que criticavam governos anteriores elogiarem, por exemplo, essa bagunça que está acontecendo agora no transporte coletivo. Esse namoro não é natural? Num início de governo, não é natural isso? Com o Radiche também não foi assim? Não houve uma certa boa vontade com ele no início? Não. Ele já começou, ele já chegou apanhando? O Radiche já chegou apanhando? O Paulo Radiche brigou com a mulher, no caso, o prefeito Paulo brigou com a mulher, que era a cidade de Limeira, na noite de núpcias. Eu não sei. O Mário não. Eu acho que o prefeito Mário, eu acho que esse namoro é natural de todo início de governo. O prefeito Mário casou-se com a cidade de Limeira e ainda vive lua de mel. O Paulo Radiche casou-se com a cidade de Limeira e aí prefeito e cidade brigaram na noite de núpcias. Não teve lua de mel. Todo governo, eu acho, e eu acho que com o Radiche também foi assim. Todo governo é isso, né? Você tem a fase do namoro, que é aquela que um está encantado pelo outro, né? Aquele encantamento. Então você vai perdoando todos os defeitinhos que vão surgindo, né? Aí vem a fase de noivado, a hora que a coisa fica um pouquinho mais séria, aí você já começa a prestar mais atenção nos erros do seu parceiro, você já começa a cobrar mais do seu parceiro. Quando casa, então, meu Deus do céu, eu tenho a impressão que os governos seguem mais ou menos esse tipo de relacionamento, viu, Caio? A Tayla fez uma observação, nossa colega Tayla Ramos, muito feliz ontem com relação ao Gerson Hansen. Ele foi secretário do Silvio Félix e ele ainda tem como guru, como orientador o Silvio Félix, embora seja secretário do Mário Botion, numa época em que Silvio Félix e Lula pegaram uma espécie de segundo ou terceiro milagre econômico, né? O primeiro milagre econômico no Brasil foi na década de 70. Aí houve outros ao longo do tempo. E o governo Lula, né, os dois primeiros governos do Lula, que coincidiram, pelo menos com o primeiro e um pedaço do segundo mandato do Silvio Félix, o Brasil vivia uma situação econômica muito diferente, não é, Ivan? Então, por Gerson conta Hansen, porque o mundo inteiro da saúde do Silvio Félix vivia naquela época uma situação econômica muito diferente do que vive hoje. O mundo inteiro pegou carona naquela oportunidade, o mundo inteiro, não foi só o Brasil, não, o mundo inteiro
pegou carona naquele crescimento espantoso da China, que dava 15%, né, De crescimento. de crescimento do PIB, né? Mais ou menos essa faixa, né? Eu não sei, chegou a 15%, mais dois Umas dígitos, coisas a assim. dois dígitos. O Brasil chegou nos 10%, 11%, não foi? Não chegou nisso tudo, mas crescia muito chegou, mais sim. do que a projeção desse ano, que ia crescer, O salvo mundo engano, inteiro pegou 0,5%. carona na China, né? Com aquele crescimento da China. Aí a China começou a baixar a bola, o mundo veio junto. Né? Tá aí até hoje essa situação. Tá aí. Mas é preciso dizer que o Silvio Félix navegou em mares muito tranquilos, Sim. não é? Com a explosão da economia. Foi quando o orçamento de Limeira chegou a quase 1 bilhão. Exatamente. Né? Não é Quando o isso? Gerson Hansen era o secretário da Saúde, a primeira vez que ele foi o secretário da Saúde. O Paulo Radich não pegou essa situação. Né? O Zovico pegou a cidade já afundada numa crise financeira e numa crise ética, uma crise moral, uma crise política nos 10 meses que ele foi prefeito. Depois disso, o Paulo Radich pegou o país e a cidade em crise. E o Mário Botion também pegou o país e a cidade em crise. Então, a perspectiva para o Mário Botion é completamente diferente da perspectiva que tinha o Silvio Félix quando assumiu. Porque o momento da economia mundial e da economia brasileira eram outros momentos. Então, dava para fazer muito mais. Né? E isso já aconteceu no governo do Paulo Radich. Então, quando a gente fala, vamos criar um distrito industrial para atrair indústrias para Limeira, isso é balela, né? Os industriais não virão a Limeira, os investimentos não virão, simplesmente porque ninguém está investindo. Só pelo fato de criar um distrito industrial, não. Eu perguntei até aquele dia aqui quantos distritos industriais tem em Iracemápolis? Tem 4? Se eu não me engano, tem 4 ou mais, Quantos não sei. ocupados? Agora, Quantos totalmente vai ver ocupados? quantos terrenos estão vazios lá. Não, e Limeira também tem os seus distritos industriais, tem os seus distritos industriais particulares. Então, né? Não é só isso. Não. Né? Criar distrito industrial não é sinônimo de desenvolvimento. Para. Uma coisa, outra coisa. Não. Agora, se houver uma melhora na economia do país, se os investimentos aumentarem, se a indústria, né? O industrial está com a corda no pescoço. Grandes indústrias estão fechando as portas. Grandes organizações da indústria estão quebrando. Eu lembro uma vez... A indústria está demitindo. Então, não é má vontade do prefeito, é que a economia não possibilita, não cria um ambiente favorável ao desenvolvimento. E aí, mas veio a Agropalma agora no final do governo do Paulo Radich. Veio, porque a Agropalma se planejava para vir para Limeira há muito tempo. E acabou vindo, não dá para interromper um investimento no meio. Nós acabamos de entrevistar, faz poucos dias, o presidente da Mercedes no Brasil, o Philipp Schimmer, que disse o seguinte: nós iniciamos o investimento, tem muito dinheiro investido lá e nós vamos continuar com isso, porque não há como recuar nesse momento. Agora, atrair empresários para virem a Limeira, empresas para virem a Limeira nessa situação de crise, é praticamente impossível. Eu falei agora há pouco aqui da modernização que está sendo discutida agora nessa reforma da consolidação das leis do trabalho, está se discutindo isso, a modernização da legislação trabalhista, e precisa haver, porque o emprego está mudando, falamos disso aqui outro dia, as formas de emprego estão mudando e os próprios meios de produção estão mudando, então é preciso haver uma modernização, sim. Por exemplo, regulamentar o home office, o trabalho em casa, que hoje está mais do que, já faz tempo que já está mais do que em atividade, né? E outras modernizações. Eu lembro, olha, no meu tempo de repórter de televisão ainda, já faz um tempo que eu parei com reportagem na televisão, uns 10 anos mais ou menos, eu fui em Americana, Caio Bortolã, quando da inauguração de uma indústria, uma multinacional da área de confecção, tecelagem, qualquer coisa assim, uma multinacional, um nome potente, né, que estava se instalando lá em Americana. E eu fui lá fazer a cobertura, o governador teve lá, autoridades e tal e coisa, e eu fui lá fazer a cobertura dessa inauguração. Um monstro de uma indústria enorme, sabe? Enorme. Aí entrei lá e tal, entrevista um, entrevista outro, a gente foi entrevistar lá um dos diretores e tal, e eu perguntei: escuta, quantos empregos vai gerar, diretos, essa indústria vai gerar? 200. Eu falei: você está brincando? Um monstro desse tamanho, troço desse tamanho com 200. Então, esse negócio de montar distrito industrial para gerar emprego aqui, vem uma multinacional enorme, um monstro, para gerar o quê? 200 empregos. Então, amigo,
hoje em dia, a criatividade, partir para outro caminho, buscar outras alternativas, porque aquela indústria tradicional, aquele meio de produção tradicional que você conhecia, dos tempos aqui da Vargas, da indústria... como é que era o pai o pai das indústrias aqui de Limeira, lá, aquela indústria? Fumagalli. Fumagalli, assim, aquelas indústrias tradicionais, familiares, que formaram o Parque Industrial de Limeira, que projetou Limeira no Brasil inteiro e até no exterior. Morreu, acabou, essas indústrias familiares acabaram todas. Por quê? Porque os meios de produção mudaram completamente, amigo. Não, a economia mudou, né? Eu vejo aqui na capa da Folha de São Paulo, reforma trabalhista avança, será votada hoje. E tem um ponto aqui que me chama muito a atenção, porque eu acho que é de uma pertinência fora do comum. A proposta, que é uma das prioridades do governo Temer, altera alguns pontos da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e consagra o princípio de que os acordos negociados por patrões e empregados devem prevalecer sobre a lei. Isso é fundamental para a geração de empregos, né? Os acordos têm de se sobrepor à lei, porque o custo Brasil é muito alto. A vida do empresário é muito complicada. Então, o empresário tem que ser instado a gerar empregos. Como? Criando-se um ambiente favorável para a geração de novos empregos. E as leis trabalhistas no Brasil são de um anacronismo impressionante. A gente está falando da CLT, que é da década de 40, e nós estamos em 2017. Então, a relação do trabalhador com o empregador tem de mudar, tem de ser flexibilizada. Novos empregos serão gerados. Mais gente trabalhando, mais gente com salário, menos gente desempregada. E essa coisa absurda que o Brasil é o campeão do mundo em reclamações trabalhistas, a Justiça Trabalhista do Brasil é a que recebe o maior número de reclamações, isso tem de ser revertido. Porque não é possível que se imagine milhares e milhares de novas ações na Justiça do Trabalho todos os dias. Isso acaba com o emprego, minha gente. Isso acaba com o emprego. Porque custa muito caro, o funcionário custa muito caro para o empregador. O empregador não paga o que paga porque quer. O empregador paga o que paga porque não consegue pagar mais, porque o custo do funcionário é muito alto. Isso tem de ser revisto. A questão da flexibilização das jornadas, isso é fantástico. Os acordos passam a prevalecer sobre a lei. Porque nós devemos acreditar que ainda vale mais o fio do bigode, né? Eu estou falando de pessoas de bem, evidentemente, do que qualquer acordo assinado, né? Bons patrões e bons funcionários fazem bons acordos a fim de que ambos ganhem, não que só uma parte seja beneficiada. Então, deve passar a reforma trabalhista e depois da reforma trabalhista vem a reforma previdenciária. Mas isso vai ser absolutamente pertinente no momento em que nós temos 13 milhões de desempregados. Nós vamos gerar novos empregos, a relação de trabalho vai ficar mais saudável e vai ficar mais fácil, né? E vai ficar mais fácil. Acho que o Brasil caminha no sentido da evolução. Eu sei que o Ivan pensa completamente diferente de mim, mas... Não é completamente diferente. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência também, a fim de que esse país volte a crescer. Não é completamente diferente. Eu falei aqui que modernização das leis, modernização da legislação trabalhista é algo que precisa acontecer, né? Por exemplo, tem o home office, que não está regulamentado e precisa estar regulamentado. Por exemplo, fatiamento das férias, acho absolutamente pertinente. O trabalhador... Imagine você numa época de plena produção, a indústria trabalhando, a empresa trabalhando a pleno vapor. O cara chega lá e fala assim, olha, eu vou sair de férias 30 dias, tá? Pô, vamos negociar isso aí, pô. Então, eu acho legal isso daí, vamos negociar. Eu posso te dar... Não, mas eu tô com um problema lá na família, papai. Te dou 10 dias agora. Depois você tira mais outros 10 dias, mais outros 10 dias. Eu acho absolutamente pertinente isso, não tem problema nenhum. Quando se fala em o negociado prevalecer sobre o legislado, também acho pertinente até certo ponto. O que é isso? Ah, não, a hora extra, a lei fala que a hora extra tem que ser 100%. Vamos negociar 10%. Peraí, então que negócio é esse que só um lado ganha? Não existe esse negócio de que só um lado ganha. Essas coisas
é preciso ver como é que é isso. Até que ponto se pode negociar aquilo que prevalece sobre o legislador. Não. Essa é uma restrição que eu faço. E outra coisa, esse intermitente aí é uma loucura, né? Esse intermitente, trabalho intermitente é uma insanidade, é um negócio absurdo. Então tem algumas coisas ali que não cabem discussão, não dá para discutir, né? Sou a favor da modernização, mas sou contra umas propostas em que só um lado ganha. Isso não existe. Por isso que tem tanta questão trabalhista. Você falou de ter um monte de discussão na legislação do trabalho, é exatamente por causa disso. Porque só um lado quer ganhar. Eu lembro que na época da ditadura ainda, o Lula começou a comandar um monte de greve lá no ABC Paulista, e os empresários começaram a reclamar. Porque o cara parava a produção a todo instante, uma greve atrás da outra, tinha um componente político no meio da coisa, etc. e tal. Aí, uns caras das indústrias, dessas grandes indústrias, né, acho que certamente trazendo essas ideias lá da Europa, né, alguns caras chegaram e falaram assim: olha, gente, nós precisamos começar a montar a tal da mesa de negociação, que agora a gente fala tanto aqui na cidade de Limeira. A gente precisa montar a mesa de negociação, gente. Não dá, porque o cara para a produção a todo momento, a cada momento ele para, e por questões que eram pertinentes. Então vamos montar a mesa de negociação para a gente não ter greve a toda hora, né? E a mesa de negociação funcionou. O que é que funcionou então? O diálogo. O diálogo, patrão e empregado sentar ao redor de uma mesa e discutir: o que está acontecendo? Está acontecendo isso, como é que a gente pode resolver? Então, o que tem que haver acima de tudo é nas relações de trabalho, nas relações patronais e empregatícias, é o diálogo sempre. A partir do momento que você quer impor, a partir do momento que só você quer ganhar, amigo, é justiça do trabalho, vai para o pau mesmo. Agora, havendo diálogo, não, havendo conversa, a tal da mesa de negociação. É porque a gente fala de ambientes em que há bons e maus patrões. Sim, né? sim. Como há bons e maus o cara falou aqui, funcionários. o sujeito ligou aqui no programa outro dia para dizer isso. Falou: Ivan, eu estou trabalhando numa empresa que nós estamos na alta produção lá, rapaz, a empresa não para, estamos a pleno pulmão, a empresa faturando, produzindo pra caramba. Mas eu tento falar com os caras lá, não tem conversa, os caras não querem diálogo, vai pro pau, manda o funcionário embora. Quer dizer, esse tipo de relação vai gerar conflito mesmo. O funcionário está vendo que a empresa está faturando, que a empresa está produzindo, que a empresa está vendendo, o dono está ganhando. E só aqui no cara ele fala: não, peraí. Essas coisas é que precisam mudar no Brasil. Quando a gente fala de modernização, tem que ser modernização para os dois lados. Senão é conflito. Isso é conflito, não é modernização. Agora, Ivan, esse assunto vai render, é evidente que vai render, a reforma trabalhista vai render, a reforma previdenciária vai render. Agora, você se lembra do Cajuru? Do Jorge Cajuru? Cara. Polêmico, sim, Jorge Cajuru, sim. Do SBT, da Band, da Rede TV. Nossa, esse gostava de uma confusão. Pois é. Jorge Cajuru... Gostava ou gosta ainda? Gosta, polemista. Você sabe que hoje ele é vereador em Goiânia, não é? É. E você sabe que ele faz parte de um movimento chamado SOS Araguaia. Ah, é? O Rio Araguaia, belíssimo Rio Araguaia. Belíssimo Rio Araguaia. E ele está comandando uma investigação, essa investigação, inclusive, que pegou o Quintal. Mas aquela investigação que pegou o Quintal é na Polícia Civil. De crime ambiental. Então, mas isso é um inquérito na Polícia Civil. Pois é, mas esse assunto não se encerrou ainda. Nós estamos tentando contato e nós devemos ouvir o Jorge Cajuru nos nossos programas, nos próximos dias, a respeito desse assunto. Porque o Jorge Cajuru encampou essa batalha, SOS Rio Araguaia. As denúncias são gravíssimas, de fazendeiros que tiram água do Araguaia sem a licença, sem as devidas licenças, não é? Tiram licença, controle e pagamento, tem que pagar. Licenças ambientais, tiram água do Araguaia, que inclusive agora está num momento cujo seu leito está baixo. Porque o Rio Araguaia não é apenas patrimônio de Goiás, o Rio Araguaia é patrimônio do Brasil. E o Jorge Cajuru faz os seus programas pela internet, pelo Facebook. Eu acho estranho, viu, que a imprensa de Limeira não explore esse assunto como devia explorar, porque trata-se de uma figura pública aqui em Limeira, um homem que há anos vem tentando ser prefeito de Limeira. É importante que
a imprensa abra os olhos do povo. Né? E faz parte do grupo que hoje está no poder na cidade. Exatamente. Quem é que está no poder na cidade? É o dono hoje? do partido do prefeito, não é? Dizem que é um dos gurus do prefeito, é um dos mentores do prefeito. E está envolvido numa denúncia seríssima de crime ambiental. Ele que já foi condenado por crime eleitoral, ele que apareceu no Fantástico domingo passado, porque supostamente recebeu propina da Odebrecht, recebeu 250 mil e pediu 600. Então é importante que a imprensa tenha esse papel de catalisador, mas acima de tudo que ela amplifique tudo que há de bom, tudo que há de ruim, tudo que há de correto, tudo que há de incorreto. Não é? Porque estamos falando de um homem que quer ser prefeito de Limeira, estamos falando de um homem que, ao que consta, tem ascendência sobre o prefeito Mário Botion. Isso é de uma gravidade sem tamanho. E o Cajuru gravou um vídeo, esse vídeo foi publicado nas redes sociais do Cajuru, falando do quintal. Nós devemos reproduzir esse vídeo do Cajuru falando do quintal, falando das práticas do quintal lá em Jussara, no estado de Goiás. Esqueci agora do nome da fazenda, mas é uma fazenda em Jussara, da retirada de 11, uma coisa assim, de 11 milhões de metros cúbicos de água por dia ou por hora. Eu preciso confirmar esse número, mas a quantidade de água que é tirada do rio Araguaia pelo quintal é suficiente para abastecer a cidade de Goiânia, que é uma cidade do tamanho de Campinas. Hoje lá ele produz grãos. As pessoas entenderem bem, Campinas tem 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é até um pouco maior do que Campinas. E o Cajuru fez alguns apontamentos seríssimos sobre o quintal. Nós vamos repetir esse vídeo, apenas o áudio, né? E também colocaremos esse vídeo nas nossas redes sociais. Estamos tentando contato para ouvir o Cajuru, porque é importante a defesa do Cajuru. Primeiro de tudo, o Cajuru hoje é um político, investido de um mandato. Ele faz a defesa do Rio Araguaia, porque existe o movimento SOS Rio Araguaia, senão o homem vai acabar com o Rio Araguaia. Senão o homem vai acabar com o Rio Araguaia. E aí há um envolvimento das polícias, da Polícia Civil de Goiás, da Polícia Federal, da Justiça Federal, porque há um interesse, a gente acabou de dizer, não é, Ivan? Nada sobrepõe o interesse público. Então há um interesse do povo, né? Há um interesse popular na manutenção do Rio Araguaia. E não que o Rio Araguaia seja esgotado, né, em função do cometimento de uma série de crimes ambientais. Crimes ambientais são de uma gravidade sem tamanho. Então, a gente deve ouvir, se não hoje, Ivan, nos próximos dias, o Jorge Cajuru, aqui na Educadora, falando, o vereador, agora vereador de Goiânia, Jorge Cajuru, que não tem papas na língua, falando desse assunto, crime ambiental na fazenda do Quintal, lá no estado de Goiás. Muito bem. O Quintal hoje deve... A fazenda dele deve estar dedicada à produção de grãos, né? Eu tive lá uma vez, conheci a fazenda dele, realmente é de cinema, mas naquela época ele estava criando gado ainda. Ele tinha já esse pivô central, era um dos poucos que tinha lá, talvez o único naquela região, que tinha pivô para levar água, para distribuir. Naquela época o pivô era para pasto, né? Para irrigar o pasto para o gado, porque ele estava dedicado ao gado. Mas ele já estava pensando nessa época em se dedicar aos grãos e acabou se dedicando aos grãos. E aí, meu amigo, aí é água, porque lá é uma região que você sabe que as chuvas são escassas. As chuvas, tanto que Brasília, é mais ou menos próximo de Brasília ali. Brasília é a cidade, uma cidade que tem um clima seco, igual de deserto, né? Aquela umidade relativa bastante baixa. O terreno é muito bom, porque é plano, né? Mas chove muito pouco. Chove muito pouco. Então precisa de muita água, muita água mesmo. Cerrado, né? Cerrado. Ali está no meio do cerrado. Precisa de muita água para isso, para a plantação de grão, feijão, por exemplo, essa coisa toda, né? Então, eu não faço ideia de quantos milhões de litros de água que são tirados ali do rio por dia. E eu tive lá uma vez, nessa vez que eu tive lá, foi numa época assim também de seca, não estava chovendo, né? E eu fui ver o Rio Araguaia, porque eu sempre ouvia na minha infância, na minha juventude, eu li livros, né, a respeito daquela região do Araguaia, eu me encantava por aquelas histórias do Araguaia,
E fui conhecer, fiz questão de conhecer o Rio Araguaia e fui conhecer, mas eu imaginava, né, encontrar um mar de água doce lá e de repente eu vi um fio d'água lá, lamentável, fiquei até preocupado. Então não tem água assim para jogar fora não, amigo. Muito pelo contrário, precisa cuidar bem daquela área ali do país. Bom, a questão toda, Ivan, é que independente da cultura que seja feita lá, seja de grãos, ou seja, uma fazenda... Aqui grãos consomem muito mais água, né? Ou seja, uma fazenda de gado. Isso, sinceramente, não me interessa. Me interessa é que se houve crime ambiental, esse crime ambiental tem de ser punido, né? E nós estamos falando dele porque é uma figura que há anos tenta ser deputado, embora inelegível, né? Agora inelegível pelos próximos 4 anos, mas tenta ser prefeito. Então nós temos que aclarar isso, né? O limeirense tem de saber de quem se trata, né? Quais são as práticas, né? Não só dele, né? De qualquer um. Sim. De qualquer um que queira disputar um cargo público e às vezes aparece como salvador da pátria, né? Mas aparece como salvador da pátria e é condenado por crime eleitoral, prática de caixa 2, né? Tem outras condenações em outras esferas também. Aparece na delação da Lava Jato, da Odebrecht, né? E o delator diz, ofereci 250, né? A parte dele era 250, mas ele queria 600. Foi o que disse o delator. Que disse para mim, não, que disse na Globo, que disse no Fantástico. Por isso que eu perguntei que disse hoje no jornal aqui. da IPTV. Por isso que eu perguntei hoje aqui, não vai investigar? E agora tem essa questão do crime ambiental que nós não podemos deixar passar e não vamos deixar passar. Por isso é que nós vamos ouvir, é praticamente certo que nós consigamos ouvir o Jorge Cajuru. Todo mundo se lembra do Cajuru, da televisão, que é vereador. E esse é doidinho, lá no Goiás, né, meu? Para falar... Porque tem umas coisas... Mas não fala sem provas, né, Ivan? Não, tem umas coisas... Ele é duro, ele é contundente, mas normalmente ele tem provas. Tem né? umas coisas assim, a gente vê às vezes... Outro dia uma ouvinte nossa falou aqui, nesse mesmo programa, de um cara, aquele Vila, que é um historiador, aliás, eu assisti um programa com ele uma vez falando sobre história, muito bacana, legal, tá tudo muito bom e tá tudo muito bom. Mas esse Vila, ele tem mania de fazer as críticas dele assim, de uma maneira desembestada, né? Ou abestada, como diria o Tiririca. Ele chama todo mundo de ladrão e outras coisas mais, assim, sem mais nem menos. Bom, a gente sabe que, não sei se é o caso do Vila, mas a gente sabe de pessoas que fazem esse tipo de coisa, que fazem esse tipo de comentário, de análise de maneira abestada, chamando todo mundo de ladrão, xingando, ofendendo, falando um monte de coisa. A gente sabe que essas pessoas, algumas dessas pessoas, têm respaldo por trás, né? Tem gente ou um grupo que vai lá e fala assim pro cara, você ocupa um espaço na mídia, vai lá e fala um monte de bobagem que a gente segura as pontas para você aqui, né? A gente garante a segurança sua e da sua família, você vai mexer às vezes com um bandido mesmo, às vezes não, mas a gente garante a segurança sua e da sua família e a gente garante você nos tribunais quando os caras começarem a meter um monte de processo em cima de você, né? E aí esses caras têm respaldo por trás, estão garantidos, né? Vão e fazem o que fazem, metem o pé na jaca. Cajuru não. Cajuru não tem tem ninguém por trás segurando a onda dele, não. Ele vai de louco mesmo. O Cajuru já respondeu a um sem número de processos. Sim. Eu não sei quantas condenações e quantas absolvições ele tem. Teve recentemente problemas de saúde, mas ele se consagrou de fato em Goiás. Ele foi dono de rádio em Goiás, da Rádio K do Brasil, que tinha a maior audiência proporcionalmente do rádio no Brasil. O Cajuru... E fez muito sucesso também na televisão. Hoje eu não sei qual é a situação econômica do Cajuru, se ele se livrou de todos os processos, de todas as ameaças, mas o fato é que ele é vereador em Goiânia e que ele participa desse movimento SOS Araguaia, né? Então ele citou num dos seus comentários na internet, o Quintal, é só procurar na internet, é fácil de achar o comentário do Cajuru falando do Quintal e de uma outra empresa que faz a mesma coisa que o Quintal faz lá em Goiânia. Por isso que nós queremos ouvir o Cajuru. Doidinho, maluquinho. Ele saiu, agora ele voltou para Goiás e se elegeu vereador lá. Mas ele saiu corrido de Goiás porque o governador falou que ia matar ele. Ele está correndo risco de vida.
Ele começou a atacar, eu não lembro se era Marcondes Perillo. Não, ele brigou com todo mundo. Não lembro se era o Marcondes Perillo, Brigou quem que era o governador na época. Brigou com a Iris Rezende, brigou... Ele saiu de lá... Dona Iris e a Iris, né? Ele saiu de lá porque iam matar ele, Ele estava jurado de morte. Aí ele voltou para São Paulo, foi trabalhando na TV Bandeirantes. Aí ele foi fazer um jogo da seleção brasileira lá em Minas Gerais. Foi cobrir um jogo pela Bandeirantes, ele foi fazer um jogo da seleção brasileira em Minas Gerais. O governador de Minas Gerais era o Aécio Neves, quando ele foi fazer esse jogo da seleção brasileira lá. O Aécio que levou esse jogo lá para se promover politicamente e tal. E o Cajuru, doidinho. Um camarada chegou para ele e falou assim: ô Cajuru, vai aqui, ó, tá entrando um monte de gente de graça aqui, ó. Esquema político. E o Cajuru vai na televisão Bandeirantes, em rede nacional, e fala: olha aqui, olha lá, estão entrando de graça aqui esquema político para campanha política. Não sei. No dia seguinte ele estava demitido. O Cajuru fez muito disso. É verdade. Perdeu o emprego na Band porque ele foi mexer com quem, né? Ele mexia com fosse com quem Teve uma vez que ele quase apanhou de um boxeador num programa da Bandeirantes. Eu não sei se você se lembra disso. Tem uma história, eu não lembro exatamente como é que foi o negócio, mas eu lembro que teve um episódio desse aí. Porque o boxeador bateu no oponente até que o oponente caiu, né? Ele nocauteou o oponente. Não lembro quem era o boxeador. Boxeador brasileiro. E quando o oponente dele estava caindo, o boxeador, digamos, o Ivan lutando com o Caio. E o Ivan bateu no Caio. Quando o Caio estava caindo, o Ivan foi lá e deu aquele último soco, né? Que não precisava. O cara porque ele já estava nocauteado. E o Cajuru disse exatamente isso, entrevistando ao vivo, frente a frente, o boxeador. Você não precisava ter feito isso. Foi um covarde. Você foi um covarde. Pronto. Tomou uma no meio da fuça. Foi pra cima do Cajuru. Olha, meu amigo, pra que fazer isso? Não, correr do quê? Por que vai correr? Sobe lá. Mas eu não sou do Cajuru pra subir lá, rapaz. Mas tá e daí? Então que eu. Mas você quase matou ele, rapaz. Covarde, rapaz. Você é minha opinião. Você me chamou de burro. Puta que pariu. Você me chamou de burro. O que é isso? Seu trouxa. Mas você me chamou de burro. Na televisão? Não, e você tá chamando? Rapaz. Eu sou louco? Não aconteceu o que eu, profissional. Você que me xingou. Você que me xingou. Você me chamou de covarde, rapaz. Primeiro você me chamou de burro. Rapaz, pra me chamar de covarde. Não, eu sou jornalista. Não sou frouxo. Eu sou jornalista. Você está na televisão? Não estou na televisão, estou aqui. Você não pode me chamar de covarde. E você não pode me chamar de burro. E você não pode me chamar de burro. Você é burro e você não pode me chamar de burro. Bunda mole. Bunda mole eu não sou. Esse é o Cajuru. Imagina, um boxeador de quase 2 metros de altura e o Cajuru de 1,5 metro de altura, mas não afinou, não. Não afinou, não. Fortes emoções. Garantia de fortes emoções. Nós estamos fechando uma entrevista com o Cajuru para falar exatamente do SOS Araguaia aqui na Educadora. Bom programa. Obrigado, Ivan. Bom descanso. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou.